Pessoal, boa noite. Vamos lá, vou iniciar a chamada aqui. A Diane, Aloísio, Álvaro, Amanda, Anderson, Anne, Bruna, Bruno, Débora, Denise, Jaylaine, Fabiola, Fernanda, Flávia, Gabriel de Barros, Gislaine, Igor, Isabela, Isabelle, Kelly, Larissa, Laira, Laira presente. Bruno, Larissa presente. Laís, Leonardo, Letícia Gomes, Lorena, Mayra, Cristina, Mariana Gravina, Matheus Rodrigues, Matheus Braga, Paloma, Pedro Segueto, Pedro Araújo, Priscila, Rafael Moreira, Raíssa, Renata Santos, Rodrigo, Stephanie, Thales, Thalita, Thaís Marçal, Tiago Arruda, Viviane e Washington. Coloquei presença. Aqueles que chegaram atrasados, no final da aula eu faço a segunda chamada. Pessoal, veja qual ponto da matéria eu parei, qual o recurso que nós abordamos por último. Qual era a espécie de recurso?
Perfeito, perfeito. Vocês chegaram a ver no SIGA o estudo dirigido 4 e o estudo dirigido 4.1, que eu atualizei os materiais? Você fala a linguagem do texto ou das questões em si? O texto dessa turma é renúncias constitucionais? Deixa eu só abrir o texto aqui um instantinho. É um artigo, né, em que se discute basicamente se você renunciar ao uso das ferramentas jurídicas seria uma violação à Constituição. Então, todo momento que você renuncia ao direito, seja na esfera criminal, você estaria renunciando a uma possibilidade constitucional. E se a renúncia, ela seria soberana porque ela limitaria a um direito individual de quem está renunciando, ou a renúncia seria uma violação coletiva de um direito constitucional. Porque além de você, como cidadão, ter um direito a um julgamento justo, o Estado também tem o direito em se fazer um julgamento justo. E aí ele começa dizendo sobre a renúncia expressa, renúncia implícita, a ausência de técnicas processuais. Ué, a renúncia é um direito. A renúncia ao direito ao silêncio, a renúncia a uma revisão criminal, que é o caso do seu estudo, a renúncia em se negociar com o Ministério Público, no caso do direito americano, né, porque é um texto de um instituto jurídico de Harvard. Não, mas aí o Igor e a Laís estão conversando entre si ou é uma pergunta para mim? Eu não entendi.
Ah, sim. Essa matéria que você faz referência, Igor, é a matéria processo do trabalho? Mas aí não, ela é voltada por o aspecto de um direito constitucional. Assim como outros textos que nós tivemos, no início do semestre, sempre esses dois pontos eram relacionados a um texto, e eu expliquei isso lá no início do semestre. Era um texto de conteúdo jurídico que não necessariamente estava atrelado a recursos trabalhistas, mas era um texto de uma revista, eu até citei revistas jurídicas renomadas, em que as questões seriam levantadas mesmo para capacidade de argumentação, de leitura de outros textos jurídicos de forma diversa. Mais alguma dúvida, pessoal, em relação ao texto? Vale a pena muito a leitura dessa revista. Quem tiver a oportunidade de acessar o site e quiser um login, me peça, que ela tem vários temas. A gente começa a ter uma visão de como são feitas as argumentações em artigos científicos, principalmente de outros países. E me chama a atenção quando ele faz uma referência à renúncia da Pechincha, né, uma renúncia por Pechincha. Isso é muito interessante, quando se está diante de questões constitucionais. Muito legal. Eu, então, iniciei sobre recurso adesivo, e pelo menos que vocês me passaram, depois confiram para mim, Cristina, as questões relacionadas ao material. Deixa eu só deixar, como essa aula é gravada, deixa eu só deixar aqui consignado uma informação, que aí fica para todos os alunos. A aula do dia 23 de março de 2021 não foi gravada. Não se sabe se por um erro técnico meu, que não apertei o botão aqui para gravar, ou se por algum problema do sistema ou do computador. Provavelmente um erro meu. Então, assim, a aula do dia 23 de março não está gravada. Ok? Eu não me recordo, mas ela é ou a segunda parte ou a primeira parte de recurso de revista. Então, só como está gravado, vou deixar consignado mais uma vez. A aula do dia 23 de março, ela foi dada, mas ela não foi gravada. Ok? As demais aulas eu conferi. Algumas aulas, como eu não sabia lançar no sistema, eu coloquei em material didático. Depois a professora Clarice me mandou um tutorial e eu comecei a lançar no planejamento. Então, as aulas mais antigas estão no material didático. As aulas mais novas estão no planejamento de aula, conforme todos os professores, eu acho o máximo, conforme todos os professores têm o hábito de lançar. Ok? Então, ela me mandou um tutorial, as aulas mais recentes foram lançadas. As aulas mais antigas, eu lançava em material didático, como era no semestre passado, mas criaram uma nova ferramenta no SIGA de planejamento e sobe o arquivo da aula, que fica na própria plataforma do SIGA. E eu me comprometi com a professora Clarice, em as aulas mais antigas eu vou pedir a alguém que faça para mim a mutação do SIGA, do arquivo para mesmo que ele esteja lá, mas que faça para a mutação do planejamento. Então as aulas vão estar lá, tá joia? Então como está gravado,
está consignado aqui essa informação para os senhores e fico muito feliz com a busca aí por assistir às aulas depois. Tá joia? Então, vamos lá. Nas minhas anotações, eu havia, quando se fala de recurso adesivo, eu havia falado sobre o conceito, a interposição, e tinha deixado aqui no artigo 997, parágrafo 1º. E aqui vocês trouxeram para mim a informação, na verdade a Cristina trouxe para mim uma informação, que nós estávamos no procedimento. Então eu vou pedir aos senhores que confiram aí para mim se nós temos aqui, se eu falei sobre os pressupostos de admissibilidades, e depois a gente entra na parte do cabimento. Só ficou pendente para mim, eu vou pedir a ajuda a Laís, Matheus, Braga, Cristina, e quem puder me ajudar, se eu falei, porque aí é onde está a dúvida aqui, os pressupostos de admissibilidade lá do 997 do CPC, com aplicação subsidiária ao processo do trabalho. Deixem para mim esse ponto, por gentileza. Então, esses pontos foram falados. Então, vamos lá. Menos mal, eu já deixei anotado aqui. Então, vamos falar sobre esse recurso. Vamos lá. Sobre o cabimento. Quais são as hipóteses que comportam o recurso adesivo? E ao final da aula a gente vai trabalhar com uma estratégia. E aí, quando a gente fala em estratégia, uma estratégia para a interposição do recurso adesivo e as questões ligadas à sucumbência e ao depósito. Veja, quando a gente fala do cabimento do recurso adesivo, consolidado pela jurisprudência, que é cabível nas hipóteses de RO, agravo de petição e de revista. Então, vou repetir. Recurso ordinário, agravo de petição e revista. E aí eu vou pedir que alguém, se tiver acesso e estiver acompanhando, coloque para mim a súmula 283 do TST. Bom, quando a gente fala sobre o cabimento, e eu falo das espécies de recurso, e nós já estudamos as espécies de recurso, então, não preciso nem entrar em discussão, porque do adesivo. Surge, então, a dúvida se o recurso adesivo tem cabimento nas hipóteses de remessa de ofício. Quando você tem uma decisão em face do ente público, o juiz, então, faz o quê? Submete, e óbvio, tem que haver sucumbência do ente público, ele submete, ok? Ele submete ao duplo grau. Nessa hipótese, eu pergunto aos senhores, seria possível a interposição do recurso adesivo? Ora, se eu não tenho ali
interesse no recurso, porque não houve a interposição do recurso. E, por outro lado, o ente público, o processo, estou considerando que ele não interpôs recurso. O ente público não foi parte interessada em recorrer, porque ele foi atingido pela sucumbência, mas ele não foi parte interessada, ele não interpôs o recurso, ele subiu de ofício. E, por outro aspecto, a remessa oficial não tem o contraditório. Por quê? Porque não houve a interposição de recurso, não há prazo para você ter o contraditório. O processo simplesmente é remetido. Então, nessas hipóteses, se entende que não há o cabimento do recurso adesivo. E aí colocou a súmula 283 e vamos ver a leitura dela. O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho, onde cabe, no prazo de 8 dias, a interposição de recurso ordinário, agravo de petição, revista de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele vinculada esteja relacionada ao do recurso interposto pela parte contrária. Quando ele diz isso, a remessa de ofício acaba por não se enquadrar nessa hipótese, ok? Então é importante, e aqui, quando você está diante da sucumbência do ente público, ele não interpôs o recurso. Não é o caso do ente público ter interposto o recurso. Não é esse o caso. Houve uma remessa de ofício. Ok? Então, é extremamente importante essa consideração aí sobre o cabimento. Bom, outra situação importante. Expressamente, cabe recurso adesivo de recurso de revista? Mesmo que você esteja diante dessa súmula, eu pergunto aos senhores, cabe recurso adesivo de recurso de revista? Qual é o fundamento jurídico, o Rodrigo? Porque eu estou dizendo para você que na súmula, as hipóteses é RO, agravo de petição, e qual outro? Está expresso na súmula, não é isso? É isso. Tá aí, ó. Você mesmo copiou para nós. De revista e embargos, está expresso na súmula. Outra situação relevante é que se a parte sucumbente, mesmo que parcialmente, não interpuser recurso autônomo, ela pode interpor revista. Mas se a parte sucumbente, mesmo que parcial, interpor recurso autônomo, ela está o quê? Impedida de interpor recurso de revista, pelo princípio da singularidade recursal. Então, você só pode interpor, só há cabimento do recurso adesivo se você não interpôs recurso autônomo. Então, não pode ocorrer a interposição pela mesma parte de recurso autônomo e de recurso de revista. Parte da jurisprudência e parte da doutrina entendem que se eu desisto do meu recurso autônomo, eu posso interpor o adesivo. Parte da doutrina e da jurisprudência entendem que o fato de interpor um recurso autônomo e desistir dele continua me impedindo de interpor recurso adesivo. Então, há uma discussão
quanto à desistência do recurso autônomo. Se o fato de eu desistir do meu recurso me permite, posteriormente, ingressar como adesivo ou não. Ok? Isso é um ponto a ser considerado. Qual a base daqueles que defendem que não? Unirrecorribilidade, singularidade recursal. Essa é a sustentação que se adota para o caso de não permitir essa desistência e uma posterior interposição. Ficou claro isso, pessoal? A doutrina que nós usamos do Bezerra Leite, ele considera que é possível. Bom, outra situação que também nos auxilia na interposição do recurso adesivo é considerar os legitimados. Mas aqui a gente já supera um posicionamento no seguinte sentido. Ora, se eu tenho como legitimados para interposição de recurso adesivo autor e réu, essa relação autor e réu, ela está o quê? Ela está afastada. Por quê? Nós já sabemos que autor e réu são legitimados para interposição. O que nos interessa nesse ponto do estudo é compreender se teríamos terceiro ou se teríamos terceiros que foram prejudicados, e aí eu digo, aqueles que são juridicamente interessados teriam legitimidade para interposição de recurso adesivo. Ora, quem nós temos como figura de exemplo? O Ministério Público do Trabalho, atuando como terceiro interessado, e ele foi prejudicado nessa ação, ele poderia, que ele atua como fiscal da lei, ele poderia interpor recurso adesivo? Se o conceito de parte aqui está limitado ao autor e réu, ou se o conceito de parte também chegaria ao terceiro? Bom, para o posicionamento maciço sobre o tema, considera-se que o Ministério Público do Trabalho é parte legítima para a interposição de recurso adesivo. E o TST vem admitindo isso perfeitamente, sem nenhuma discussão. Então é importante considerar que o Ministério Público do Trabalho, quando atua como fiscal da lei, é parte legítima para a interposição de recurso adesivo. Ok? Esse é o posicionamento do TST, posicionamento adotado maciçamente pela doutrina, inclusive baseando-se na Lei Complementar 75 de 93, relacionada ao Ministério Público do Trabalho. Ok? Então, é importante essa informação, e isso é muito relevante para a compreensão da questão do recurso adesivo. Isso também é cobrado muitas das vezes em prova e, enfim, é um aspecto relevante para aqueles que forem prestar concurso para o Ministério Público do Trabalho, que é o Ministério Público Federal, ok? Só vou ligar a fonte do meu computador que a bateria está acabando. Só um instante. E aí nós entramos nos efeitos do recurso adesivo.
Bom, quando a gente fala de efeitos, nós estamos ligados ao efeito devolutivo e efeito suspensivo. O recurso adesivo não é diferente da maioria dos recursos trabalhistas. Ele tem efeito meramente devolutivo. E ele permite, por uma questão óbvia, porque se trata de efeito devolutivo, que seja feita a execução do julgado ou execução no aspecto provisório. Bom, quando eu falo para os senhores, e eu disse isso quando nós estávamos estudando os recursos de natureza extraordinária, né? Nós temos recursos ordinários como conceito e recursos extraordinários. Quando nós estávamos estudando os recursos extraordinários, principalmente quando a gente falava sobre recurso extraordinário em matéria trabalhista e recurso de revista, nós falávamos sobre a existência ou não da possibilidade de, durante o julgamento desse recurso, nós estivermos diante de execução definitiva. Ok? Nesse caso, se o recurso adesivo, nas hipóteses de cabimento, estiver diante de um recurso extraordinário, portanto, ele é um recurso adesivo de um recurso de natureza extraordinária, incide sobre ele a regra que nós estudamos da possibilidade de que a execução não seja só provisória, passe a ser uma execução definitiva, e, portanto, a aplicação do 893, parágrafo 2º. E aí um outro ponto que nós, parece que foi, deixa eu ver, foi Rodrigo Silva que colocou para a gente o texto da súmula 283, o final da súmula 283, ele é relevante para nós nesse ponto. Que ponto é esse? De que ele diz o 283 ele é relevante para nós na medida que ele faz como referência, lá no final da súmula, que ele diz para nós o seguinte, e aí eu peço licença a vocês para ler. A súmula diz, o recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho, onde cabe no prazo de 8 dias, nas hipóteses de interposição de RO, agravo de petição, revista e embargos, sendo desnecessário, isso é o ponto para nós do estudo dos efeitos, sendo desnecessário que a matéria nele vinculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Isso significa que o recurso, mesmo sendo adesivo, a matéria nele discutida não tem que ser relacionada à matéria do recurso ao qual ele foi adesivo. Isso está expresso na parte final da súmula 283. Dessa forma, o recurso adesivo ele pode ter relação direta com a matéria do recurso interposto, ao qual ele foi adesivo, como também a matéria pode ser diversa. E isso é fantástico para nós quando se está diante da estratégia de interposição desse recurso. Ok? Então, isso é um ponto importantíssimo no estudo do recurso adesivo. Então, se eu tenho, e a doutrina fala basicamente, se não me falha a memória, fala basicamente desse exemplo sobre a prescrição. Se alguém tiver com a jurisprudência, me auxilia. A jurisprudência, a doutrina, ele diz o seguinte, olha, eu tenho uma discussão em primeiro grau sobre prescrição e hora extra. Se eu tenho o juiz analisando a prescrição e hora extra, o juiz faz o quê? Ele julga a prescrição rejeitando a tese de prescrição e julga improcedente a hora extra. Então, ele afasta a prejudicial prescrição e julga improcedente a hora extra. O recurso, então, do autor é contra a improcedência
dessa sentença. Então, esse recurso, ele vem relacionado ao pedido de improcedência da hora extra, porque é o único interesse que tem o autor em recorrer. Mas o réu não interpôs recurso, mas interpôs o quê? Recurso adesivo. Recurso no sentido autônomo, recurso adesivo. Eu pergunto aos senhores, o objeto desse recurso adesivo tem que ser só hora extra? Ou pode também discutir a prescrição? Entenderam? Isso, ele pode ser a prescrição. Então, não há uma necessidade, mesmo que ele seja adesivo, Laís e demais alunos, não há uma necessidade dele discutir, por exemplo, somente a improcedência da hora extra. Ora, ele pode discutir a outra matéria, ele pode discutir a prescrição. Veja que nesse exemplo, realmente eu não sei se é esse o exemplo mesmo, que está no livro. Mas vejam que ele pode trazer à tona o quê? A prescrição como matéria a ser discutida. Ok? Então, muito importante a compreensão da matéria a ser discutida em sede de recurso adesivo, porque ele é uma ferramenta no âmbito recursal. Nós já superamos essa análise, seria ou não recurso no âmbito recursal, fantástica quanto à possibilidade de, mesmo sendo um adesivo, tratar sobre matéria diversa. Isso é muito, pessoal, isso é muito importante. E aí eu falei com vocês que ia comentar isso por uma questão estratégica de atuação. Veja como funciona o adesivo. E o próximo item que nós vamos trabalhar é o procedimento. Como que se ingressa com um recurso adesivo. Olha que interessante. Se eu estou dizendo para os senhores que o recurso adesivo pode ter matéria diversa da do recurso interposto pela outra parte, eu vou dizer para vocês o seguinte, é como se eu tivesse a possibilidade, e quem quiser fazer um contraponto, fique à vontade, como se eu tivesse a possibilidade de aguardar a interposição do recurso pela parte adversa, ler todo o conteúdo e toda a tese, todo o ponto que ela recorreu, e pudesse adesivo a esse, inclusive discutindo matéria diversa. É uma estratégia. Preenchidos os requisitos, é uma excelente estratégia. Ok? Alguém abriu o áudio? Quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Com isso, nós passamos o quê? A análise do procedimento. Como que se desenvolve o procedimento do recurso adesivo? Primeira coisa, o recurso adesivo ele deve ser reduzido, né, no sentido de transcrito, ele deve ser reduzido a termo. E o recurso adesivo deve, e aqui não se enquadra a atermação, então ele deve ser subscrito por advogado, né, que tem a sua capacidade postulatória, então ele é a termo, deve ser escrito, subscrito por advogado. Qual que é o prazo? O prazo é o mesmo do recurso interposto pela parte. Ok? E aqui fala em 8 dias. Então, o prazo é de 8 dias. Se o prazo para contrarrazões é de 8 dias, o recurso adesivo, prazo, 8 dias. Qual a previsão? O Rodrigo já colocou para a gente, súmula 283. Ok? Prazo para a interposição, 8 dias. Bom, como que deva ser
é interposto o recurso adesivo. A doutrina vem dizendo, e principalmente a doutrina que nós adotamos, que é importante que a interposição do adesivo seja feita em peça separada das contrarrazões. Ou seja, você deve apresentar o recurso adesivo em peça própria. Existe uma obrigatoriedade, existe uma previsão legal para isso? Não. Não há uma obrigatoriedade, uma previsão da legislação quanto a isso. Ok? Mas a doutrina vem afirmando a necessidade de se fazer em peça apartada, em peça diversa. Sob qual argumento? Ora, você pode desistir do recurso, lembra que eu falei lá atrás sobre o cabimento? Você pode desistir do recurso adesivo e você vai manter as contrarrazões, tá? Então, há a possibilidade de se ingressar. Você permite isso quando você ingressa de forma apartada, ok? Eu pergunto aos senhores, cabe ou tem-se como pressuposto, como requisito para o adesivo os mesmos do recurso principal? Quais são esses pressupostos? Pressupostos subjetivos de admissibilidade. Pressupostos objetivos. Eu pergunto, custas, depósito recursal, é o mesmo do recurso principal? Sim, e eu peço licença para colocar a transcrição de parte da doutrina. No mais, o recurso adesivo aplicam-se as mesmas regras do recurso independente quanto aos pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, inclusive preparo e respectivo procedimento. Grifem essa parte da doutrina do livro. No tribunal, o adesivo não será conhecido, isso em toda questão fechada sobre recursos tem essa pergunta. No tribunal, o adesivo não será conhecido se o principal não for conhecido por qualquer motivo, ou se houver desistência do apelo principal. Se ele não for conhecido, ou ele não houver a desistência dele pela parte, ele puxa o adesivo com ele. Porque muitos alunos chegam ao final e falam, então é vantajoso que eu não interponha um recurso autônomo, mas que eu interponha um recurso adesivo. Da leitura dessa parte final da doutrina, vocês façam uma análise jurídica da viabilidade ou não da interposição de um recurso adesivo, ok? E vejam, mesmo que a matéria seja diversa, a desistência ou não conhecimento do recurso autônomo vai puxar o adesivo. Isso é relevante estrategicamente falando, dentro da perspectiva do processo do trabalho. Eu pergunto aos senhores, sobre recurso adesivo, alguma dúvida até aqui? Vamos fazer o exercício, ok? Então vamos lá.
Pessoal, tá aí a questão. Vou atribuir peso 2 na hora da atribuição da nota nessa questão. São 9h54. Vamos lá, 10 minutos para resolver essa questão. Tá assim. É possível afirmar que para o posicionamento dominante do TST, a parte parcialmente sucumbente que interpuser recurso autônomo contra a parte da sentença que lhe foi desfavorável, não poderá recorrer adesivamente? Justifique citando uma emenda do TST. Alguma dúvida quanto à pergunta, senhores? Cristina, se estiver acompanhando aí, o próximo conteúdo é pedido de revisão. Não esqueça de conferir o conteúdo que está no Siga para mim, se falta algum conteúdo da nossa matéria relacionado ao material didático, ok? Faça essa gentileza, assim que você tiver um tempo para olhar isso durante a semana, faz a gentileza de me mandar um zap, ok?
Podemos continuar, pessoal? Vou aguardar mais um pouco. Laís, você chegou a me encaminhar por e-mail? Se você me encaminhou, faça a gentileza de reencaminhar. Se não, formalize para mim por e-mail. A Dijane Álvaro, eu fiz comentário nas questões que vocês me mandaram agora. Dê uma olhada no e-mail, por gentileza. Ok. Eu falei o nome errado? Não, desculpa. Realmente eu não percebi. Os demais alunos que enviaram também, eu já coloquei, já reenviei o e-mail para que façam as devidas correções.
Mais alguém vai enviar? Eu posso dar seguimento na aula? Laís, eu recebi o seu e-mail agora, tá ok? Sim. Eu vou aguardar mais um pouquinho, que nós temos a matéria adiantada, então por isso eu estou respondendo os e-mails com as correções durante a aula, ok? Na verdade, eu estou dando até um pouquinho mais de tempo, justamente para que eu possa responder todos os e-mails que me são encaminhados. Gostei do coraçãozinho, Isabel. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou fazendo a chamada, ok? A segunda chamada. Ah, Cristina, pedido de revisão, né? O próximo conteúdo. Adiane, Aloísio, agora corretamente, Álvaro, Amanda, Anderson, Anne, Bruna, Bruno, Débora Luiz, Denise, Jeilaine, Fabiola, Fernanda Barroso, Flávia Imaculada, Gabriel de Barros, Gislaine, Igor de Castro, Isabela Guiducci, Isabelle Trevisano, Kelly Rosignoli, Larissa Caputo, Laira, Laís, Leonardo Peluso, Letícia Gomes, Lorena Pacheco, Mayra, Mariana Ferreira, Mariana Gravina, Matheus Rodrigues, Matheus Braga, Paloma, Pedro Segueto, Pedro Araújo, Priscila, Rafael Moreira, Raíssa Esquiavon, Renata Santos, Rodrigo Valentim, Stephanie Condé, Thales, Thalita, Thaís Marçal, Tiago Arruda, Viviane e Washington.
Pessoal, eu vou fazer da seguinte forma. São poucos os e-mails. Eu vou deixar o exercício para a próxima aula e vou corrigindo. E aqueles que responderam chamada estão dispensados. Só deixar registrado aqui, Matheus Rodrigues. Me parece que é o aniversário do Matheus hoje. Meus parabéns, Matheus. Muitas felicidades. Muitos anos de vida aí. Muitos estudos de processo do trabalho. Tá bom? Vocês estão dispensados. Uma boa noite aí. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau para vocês.